pessoal, beleza? Aqui quem fala é Leonardo Ferreira e dando continuidade, ao nosso curso de Fireworks. Nas aulas anteriores a gente tinha falado sobre Toolbar, sobre Select, Bitmap, Vector, Web, Color e fizemos uma introdução, ao Fireworks. E nessa aula eu vou estar falando sobre o menu Window aqui, sobre as nossas possibilidades de estar utilizando ele, ok? Então vou só criar um documento PNG aqui, só para a gente não ficar sem nada aberto, às vezes precisa. E vou usar 700 por 300, por exemplo, só para eu poder ter acesso ao palco. Então o que acontece? Aqui na Windows a gente tem uma vasta oportunidade de poder colocar aqui na nossa lateral, aqui no centro, as ferramentas que a gente utiliza. Então, por exemplo, se eu vier aqui em Toolbars, percebam que está habilitado. Se eu vir aqui em Hide Panels, ele vai tirar todos os painéis para mim e vai deixar só o palco. Eu não recomendo vocês utilizarem esta opção porque vocês não têm acesso às ferramentas da lateral, aqui de baixo, ok? Então a gente deixa desabilitado isso aqui. Aqui a gente tem na Toolbars, se a gente tira o main aqui, ele vai remover as toolbars que fica aqui na parte de cima, então a gente geralmente deixa isso habilitado, ok? As tools são as ferramentas aqui, então a gente sempre vai deixar isso aqui habilitado. As propriedades que são Ctrl F3 são essas aqui, ó, que dá domínio para a gente estar manipulando o nosso documento, ok? Aqui a gente tem também Optimize, que é a questão da qualidade da imagem, ok? Isso daqui a gente não vai estar trabalhando agora, porque isso a gente vai ver mais à frente, ok? A gente tem aqui as layers, que são todos os processos que a gente faz dentro do nosso projeto. Então, por exemplo, se eu vier aqui e criar um retângulo aqui, ok. Automaticamente aqui na nossa aba Layers, ele cria para a gente dentro da pasta Layer o que a gente acabou de executar, que é o retângulo. Se eu vier aqui e remover esse olho aqui, ele tira a visibilidade da nossa layer. Por que isso é importante? Isso aqui é importante quando a gente estiver trabalhando com vários elementos. Suponha que você está criando um site e você tem milhares de coisas no seu site, milhares de imagens, textos e outras coisas do gênero. Se você às vezes está querendo selecionar um certo elemento, mas não consegue porque tem vários em volta, o que você vai fazer? Você vai estar habilitando aqui, vai estar colocando um olho aqui, ok? Vai estar deixando visível essa área aqui para as pessoas poderem ver. Então você habilita aqui o olho, ok? Esse cadeado é a ferramenta que não permite você estar selecionando o seu objeto. Ou seja, você não modifica e nem seleciona de maneira alguma o seu objeto aqui, ok? Isso aqui é como para você não estar mexendo no objeto que está no seu palco. Então, por exemplo, como eu disse anteriormente, você tem um site e você tem vários elementos e você já sabe que aquele elemento ali você não vai modificar, mas ele está atrapalhando você selecionar outros elementos. Então você coloca o cadeado aqui e você não vai poder mexer nele. Para você poder mexer nele de novo, você só desabilita e tá aqui, você pode arrastar, transformar, aplicar as propriedades, etc. Ok? E agora, pessoal, a gente tem aqui, isso aqui eu vou estar falando, para a gente criar uma nova pasta. Então a gente vem aqui, uma nova layer, e vou aplicar aqui layer retângulo, certo? Layer de retângulo, vou arrastar o meu retângulo aqui para dentro e tá lá. Dentro da minha layer de retângulo, eu tenho um retângulo, ok? Então é assim que funciona para a gente estar
trabalhando com essa questão das layers. Isso aqui são máscaras, eu vou estar falando sobre máscaras nas aulas mais à frente, ok? Aqui você deleta a sua layer. A mesma coisa que você selecionar aqui no palco e dar um delete, ok? Você pode vir nessa lixeirinha aqui também. Então essa, pessoal, bem basicamente é a parte de layers, ok? Na window aqui, continuando, além das layers, a gente tem a Common Library. O que seria a Common Library? Então a gente vai dar uma olhada aqui. Opa, aqui ó, Common Library. Common Library, pessoal, como eu já disse em uma aula anterior, são os efeitos que a gente pode estar aplicando, né, em nossos objetos. O que seriam isso? Por exemplo, vou criar um retângulo aqui, certo? Vou criar meu retângulo e eu quero aplicar um efeito da Common Library. Então a gente vem aqui, por exemplo, Chrome Styles. Se eu selecionar aqui, olha lá, automaticamente ele aplica o efeito para a gente, ok? Então isso aqui facilita muito, pessoal, na hora de a gente está fazendo um trabalho, ok? Por exemplo, Dark Chrome Side. E outra, você pode estar controlando aqui, como a gente já falou de gradiente, o gradiente do seu objeto, ok? Olha lá. Então a gente pode estar controlando aqui, ó, o tamanho, por exemplo, olha lá. Certo? Para ficar um resultado bem interessante. Então isso aqui vai de você e da sua criatividade, ok? E automaticamente percebam que ele já aplica estilos aqui para a gente na nossa barra de propriedades do nosso objeto, ok? Então, por exemplo, eu vou estar falando de filtros na próxima aula e vocês vão estar entendendo como que tudo isso funciona, tá? Então essa parte dos modificadores aqui é isso. Aqui a gente tem outros efeitos, ok? Olha só, aqui a gente pode estar controlando essa questão do espaçamento, da dimensão dos nossos efeitos, ok? Aqui a gente aplica efeito de papel, que eu acho muito interessante. Às vezes a gente precisa, ó, isso aqui controlar a luz, certo? Isso aqui já diminui. Então isso aqui é ir mexendo, pessoal, para poder entender. A gente tem, continuando aqui na nossa aba da Windows, a gente tem outras propriedades, CSS. Opa, peraí que não abriu, pessoal, vamos ver. CSS Ctrl F7. Essa daqui não está abrindo, pessoal, porque isso aqui é para trabalhar com estilos em CSS, e não dá para abrir. Então, a gente não vai utilizar essa ferramenta aqui agora, porque a gente vai estar trabalhando com estilo CSS. Nessa parte aqui de pages, a gente tem todas as páginas que a gente tem no nosso documento. Então, por exemplo, se a gente vier aqui, a gente pode renomear a nossa página, por exemplo, documento de aula. Aí a gente coloca aqui nosso documento de aula. Se a gente for criar uma nova página aqui, ele vai criar uma nova página dentro do nosso documento, ok? E a gente pode estar, ele limpa todo o palco para a gente e cria uma nova página aqui. Então, por exemplo, vamos selecionar aqui e vir na página 2 aqui, certo? Então, vou escrever aqui documento aula 02. E aqui eu vou fazer algumas alterações, por exemplo, vou tirar esse gradiente, vou colocar uma cor sólida, certo? Aí vamos ver. Olha lá, certo, pessoal? Ele criou para a gente uma nova página dentro de nosso único documento, certo? Então isso é bem interessante da gente estar fazendo. São duas páginas aqui, ó, two pages, ok? Então essa é uma parte bem importante. Continuando aqui, a gente tem também os nossos states. O que seriam nossos states? States são os estados, pessoal. Isso aqui, quando eu estiver falando de GIF, eu vou estar explicando melhor para vocês. Então, por exemplo, isso aqui seria basicamente, para vocês entenderem, uma animação. Ok? Só que eu vou estar falando de animações mais à frente, porque isso aqui eu vou ter que entrar mais a fundo, tá bom?
Então a gente vai estar pulando essa parte por momento. O history é tudo que você faz, né, no seu documento. São todas as suas ações, são listadas aqui em um tempo. São tipo um histórico, ok? Então, por exemplo, olha lá. Eu movi a ferramenta, foi meu último histórico, foi que eu movi ela. Então, por exemplo, se eu vier aqui e alterar a cor, ele acrescenta pra gente um novo índice aqui no nosso histórico. Então, olha lá. Eu trabalhei com a cor, mexi na cor, voltei, ele retornou, ou seja, ele removeu esses dois efeitos aqui, porque a minha setinha está selecionando a ferramenta Move. Eu saí, eu movi o meu objeto, certo? Então eu dei um Ctrl C, Ctrl V e movi ele. Depois eu copiei, foi o primeiro passo que eu fiz antes de colocar ele, ou seja, antes de copiar e colar. E aqui eu fiz algumas seleções, ó. Tudo que você está fazendo, pessoal, fica armazenado aqui, ok? Todas as suas ações, olha lá, certo? Então isso aqui é basicamente um histórico. Se você quiser acessar mais rapidamente o que você fez anteriormente, você já clica, tá? E você pode estar manipulando aqui. Então essa é a parte da history. Window Auto Shapes. Vamos dar uma olhada nos Auto Shapes. Auto Shapes, pessoal, são, como eu posso falar para vocês, são imagens, né? Imagens vetorizadas que o próprio Corel ou que o próprio Fireworks já disponibiliza para vocês, ok? Então, por exemplo, olha essa ferramenta, olha esse círculo aqui, olha lá. Aqui, ó, não sei se tá dando para vocês verem. Deixa eu mudar a cor. Olha lá. Aqui, ó, eu posso estar aumentando o tamanho, posso estar diminuindo. Aqui, se eu crescer, olha lá. É uns trem muito cabuloso. Eu costumo não usar muito isso daqui. Eu uso mais a minha criatividade, eu vou montando mesmo. Eu acho que isso daqui não é adequado, né, para uma parte mais profissional. Mas enfim, vamos continuar aqui. Vou apagar esses dois elementos. E depois aqui eu já falei para vocês dos styles, né, da Document Library. O URL é um endereço que você quer que o seu determinado objeto faça, se redirecione. Então, por exemplo, eu vou criar aqui, eu ia falar disso na aula de websites, mas para a gente não ficar pulando muito, eu vou tá mostrando para vocês como mais ou menos funciona. Eu vou tirar isso daqui, não quero borda, vou tirar esse fader aqui, eu vou colocar anti-alias, certo? E vou tirar essa fibra aqui. Vou colocar uma cor preta, certo? E vou escrever aqui bottom. Vou criar um botão de OK, por exemplo, só para a gente ter uma noção de como que isso aqui funciona, certo? Vou dar um OK. E eu vou estar selecionando aqui e vou estar aplicando aqui uma URL. Então, como isso funciona? A primeira coisa é que eu vou ter que converter isso aqui. Então, vou ter que apertar F8 e vou selecionar aqui bottom. Eu posso converter eu estou convertendo para um símbolo do tipo gráfico, animação ou botão. Então, a gente seleciona botão e coloca BTN, que é a abreviação de botão OK, certo? Olha lá, então ele cria para a gente uma linkagem aqui em cima do nosso botão. E automaticamente ele já aplica essa função da URL para a gente. É a mesma coisa aqui na parte de baixo. Então suponhamos que nosso link é http, certo? www.google.com.br. Suponhamos que a gente vai redirecionar para o Google. O Alt, pessoal, é como a janela vai abrir, né, para a gente. Então a gente tem várias opções: abrir na própria página, abrir da maneira target, abrir da maneira blank, que ele vai abrir numa nova página. Então vou colocar aqui blank, ok? Ó, pessoal, desculpa, é aqui embaixo, ó. A target é blank, certo?
o Alt é a descrição da nossa imagem que fica quando visualiza. Então, vou colocar OK, certo? Então, pessoal, se a gente vier aqui em Preview, olha lá, a gente tem aqui nosso botão, OK? Ele está gerando isso daqui, pessoal, porque a gente não criou um efeito para quando passar o mouse em cima, mas está funcionando legal. Então, se eu clicar aqui, automaticamente ele já vai abrir para a gente uma nova janela, o site do Google, ok? Então é assim que funciona a parte de links. Quando a gente estiver criando sites, eu vou estar explicando essa funcionalidade corretamente para vocês, ok? Então essa é a parte de URL, ok? Que é o endereço. Continuando, a gente tem aqui as Color Mixes. Opa, vamos ver aqui, Color Mixer. Que são nada mais, nada menos que as nossas cores aqui. Eu posso estar vendo, ó, percebam que se eu altero aqui, automaticamente ele já altera aqui para mim. Esse lápis é a ferramenta da cor do nosso lápis, ó, logicamente única, que é essa cor aqui, ok? Olha lá, vou desenhar aqui, tem meu lápis, tal, ok? Então aqui a gente pode selecionar. E por que é importante a gente estar utilizando a Color Mixer? Porque a gente pode fazer combinações de cores por aqui e ele fornece já para a gente, a partir do momento que a gente vai movendo aqui, as nossas cores na RGB, ou seja, Red, Green e Blue. Por que isso aqui é importante? Então, por exemplo, suponhamos que eu estou criando aqui, vou criar essa imagem aqui e eu quero a cor dela azul, certo? Então, eu quero utilizar uma cor aqui, suponhamos que eu quero utilizar, ó, eu gostei desse roxo aqui. Como que eu faço para aplicar essa cor roxa nesse, deixa eu tirar a borda, nesse retângulo aqui? Então vamos lá, vamos voltar aqui, certo? Olha lá, automaticamente já aplica para a gente, ó, só a gente movimentando. Se isso não acontecesse, a gente teria que capturar esses valores aqui da RGB e jogar aqui, ó, certo? RGB, porque são duas opções de você armazenar o valor de uma cor. Ou com valores hexadecimais, seguidos de 6 caracteres, ok? Ou com valores RGB. E os valores RGB a gente tudo coloca aqui, ok, pessoal? Então é assim que funciona para a gente estar trabalhando com cores RGB, certo, pessoal? Certo, pessoal? Então é assim que funciona para a gente estar trabalhando com as cores RGB. E agora a gente vai estar continuando aí com a nossa parte da janela Window. A gente dá um OK aqui. E quando a gente chegar aqui, ó, na janela... Tocou. E quando a gente chegar aqui na janela de Sweats, é mais ou menos parecido, só que ele fornece para a gente as cores com a diferença de tonalidade. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma cor mais rosa clara, aqui uma cor mais escura, aqui uma cor melhor, e vai aumentando a tonalidade das cores, certo? Olha lá, pessoal. Então é assim que funciona, entendeu? É tudo com base em gradientes, certo? Essa é a parte da Sweats, certo? Info são essa parte de informações da RGB, do seu posicionamento do mouse, olha lá. O eixo X, né, no horizontal, o eixo Y na vertical. E tudo que você vai movimentando aqui, ele vai capturando para você. Isso aqui é a altura, largura e a altura do seu documento. Find and Replace. Find and Replace a gente não vai estar mexendo agora. Vou estar falando isso mais à frente. E Align, né? São como você pode estar deixando seus objetos alinhados. Então vou selecionar aqui dois retângulos e vou selecionar os dois e vou clicar aqui para alinhar no horizontal. Olha lá, ele alinhou para a gente na horizontal, no centro. Então ele deixa os dois no centro. Na esquerda, deixa na esquerda. Aqui não vai, que é distribuição. Match size também não. Aplicando, ele alinha
no seu vértice aqui, então no seu eixo de vértice ele vai estar alinhando. Esse daqui ele alinha para o segundo objeto. Esse daqui ele vai alinhar no vértice de baixo. Então é assim que funciona a ferramenta de alinhamento, ok? Autoshapes. Isso aqui são os shapes, que são vetores que você pode estar manipulando. A gente tem domínio deles aqui, a gente já falou deles nas aulas passadas, ok? E a gente tem aqui também o Orders, a Color Palette. Aqui você vai estar fazendo mixagens de cores, certo? Lá, você seleciona uma cor aqui, seleciona outra, certo? Vai fazendo a mixagem. Então aqui você tá, como se diz, fuçando, né, pessoal? Que vocês vai estar selecionando várias cores e ver o que fica melhor para o seu projeto, ok? Depois disso a gente tem a PET, eu já vou estar falando delas na próxima aula, certo? Symbols, que eu vou estar falando também, que são os símbolos lá. Como não tem nenhum símbolo criado, não aparece nada aqui. E Cascades também não. Vamos ver aqui o título. Ah, tá. Certo. Isso aqui é na área de propriedades, pessoal. Isso aqui, por enquanto, a gente não tem grande importância. Mas a gente vai estar falando sobre patch e symbol na próxima aula, certo? Espero que vocês tenham gostado. Essa aula ela foi bem teórica, né? Basicamente só para vocês não ficarem perdidos aí quando vocês abrirem a janela da Windows, porque é muita propriedade para se recordar, né? E eu recomendo uma coisa para vocês, pessoal. Quando vocês estiverem trabalhando com qual que seja a ferramenta da Adobe, Photoshop, Illustrator, Fireworks, procurem, pessoal, tá usando o programa, né, em inglês. Por que inglês? Porque é o padrão. O inglês das ferramentas da Adobe são universais. Se um dia você for trabalhar numa empresa, pode ter certeza que eles vão estar usando a versão em inglês. Então isso é importante, vocês estarem familiarizando com essa questão das palavras em inglês, certo? History, Align, Pages, States, Layers. Porque é o que você vai estar encontrando no mercado. Então se você quer ser um profissional na área, utilize a ferramenta do Fireworks em inglês, padrão, ok? Porque suponhamos que você vai lá e coloca português. Esse file aqui vai estar escrito arquivo, esse edit, editar, visualizar, selecionar, modificar, texto, comandos, filtro, certo? Window, vai estar janela aqui, entendeu? Algumas palavras vão trocar por nomes que você nem imagina que existem, certo? Então, pessoal, vamos por padrão aí estar utilizando o inglês e para facilitar, né, vocês futuramente para serem bons profissionais, ok? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente vai estar dando continuidade, vai estar falando sobre patches, né? E falando sobre símbolos, propriedades de símbolos. E eu quero que vocês também, se vocês tiverem alguma dúvida, deixem um comentário aí abaixo no canal. Ou se quiserem, pode estar me seguindo no Twitter aí, @devferreira, e eu vou ter o prazer de responder por vocês, ok? Então é isso aí, pessoal, até a próxima aula.